Mais uma vez, uma boa noite para você que chegou aí, depois do momento que eu consegui dar boa noite. Estou muito feliz, primeiro culto da família desse ano. E você sabe, sempre a última sexta-feira do mês, nós temos esse encontro aqui com toda a família. Vários pregadores vão passar por aqui. E eu tenho certeza que vai ser um tempo muito abençoado. A gente vai ter aqui com a gente Maurício Cunha, Hernandes Dias Lopes, vai ser muito bom. Então você já vai aí se planejando para a última sexta-feira do mês estar com a gente. Bom, eu quero compartilhar com você uma palavra que está no Evangelho de João, capítulo 3, uma palavra que certamente você já conhece muito. João 3. João 3 é a história de João está narrando para a gente um encontro de um fariseu do mais alto calibre, sujeito, substância, referência. O texto diz que ele era um dos principais dos judeus, ou seja, mais do que uma celebridade religiosa, ele era considerado pelo povo uma pessoa muito importante. E ele tem um encontro aqui com Jesus com muita honestidade. O que me chamou a atenção nesse texto, antes da gente ler, foi a honestidade de Nicodemos. Então acompanha comigo, eu vou ler de 1 a 7, tá bom? Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Esse, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer que te importa nascer de novo. Queridos, nós temos estudado na nossa classe de pais e filhos, ou famílias vivas, como alguns preferem chamar, e eu acho até mais justo, porque ali tem solteiros, tem viúvos, tem todo tipo de gente, divorciados. Então é uma benção poder compartilhar. E a gente encerrou domingo passado o primeiro módulo. Quem começa agora a partir desse domingo é o seminarista Anderson Vieira. Mas o primeiro módulo a gente fez um mergulho bem profundo no livro de Gênesis, ali o comecinho, partindo da ideia de que Gênesis é um livro de princípios. Por isso ele começa dizendo no princípio. Ou seja, não é no começo, mas é a partir de determinados princípios vem a narrativa. Ele não está remetendo ao começo. Preciso que você entenda isso, porque isso tem muito a ver com o texto aqui. Ele está remetendo ao fundamento. A palavra hebraica ali, princípio, ela não é começo num primeiro momento. Ela pode ser interpretada como consequência. Mas a ideia ali de Moisés é dizer assim: nós precisamos estabelecer fundamentos. Eu estou estabelecendo um fundamento. Qual é o fundamento? Deus criou todas as coisas. É o primeiro versículo. E aí, a partir disso, ele vai descrevendo, não sistematicamente, mas ordinariamente a criação, até que no finalzinho ali, versículos 26, 27 e 28, ele cria o ser humano. E aí vem o capítulo 2, descrevendo mais detalhadamente um pouco como é que ele criou o homem, depois a mulher. No final do capítulo 2, ele coloca esse casal lá dentro do jardim que ele plantou ao oriente do Éden. E aí no capítulo 3, a gente vê a narrativa do pecado entrando no mundo. Esses são os 3 primeiros capítulos, bem resumidamente. Se você tiver com a sua Bíblia aberta e voltar comigo, o capítulo 1 de João, começa exatamente assim: no princípio
era o Logos. E essa palavra arquê aqui, que é a palavra grega, ela é correspondente da palavra rishit em hebraico, que é princípio lá em Gênesis. Ele está usando a mesma expressão para dizer assim, existe um preceito, um fundamento em quem e a partir de quem tudo foi criado, como Paulo escreve aos Romanos, capítulo 11, versículo 36. Você sabe de cor, não? Sabe, quer ver? Ó? Porque dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas. Né? Uma doxologia ali que depois vem. A ele, pois, a glória para sempre. Então, Cristo, ele é a fonte, ele é o recurso, ele é ele é o objeto e o objetivo de todas as coisas. E ele vem aqui, curiosamente, dizendo, olha, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez, ele é a luz, e ele vai. Então, tem esse primeiro capítulo, aparece aqui João Batista, e aí a gente vai para o capítulo 2. Lá em Gênesis, no capítulo 2, Moisés vai descrever a criação da figura do homem masculino e do homem feminino. Quando eu falo homem feminino, entendo, estou falando de humanidade. O ser humano masculino, o ser humano feminino. Como é que eles se relacionavam? Curiosamente, o capítulo 2 de João, a gente vê as bodas de Caná na Galileia. No capítulo 2 de Gênesis, a gente vê um jardim, a gente vê uma celebração, um homem olhando para a mulher dizendo, tu és mulher, porque de mim você foi tomada. Por isso deixe o homem pai e mãe, une-se a sua mulher, formando os dois uma só carne. E curiosamente, João no capítulo 2, traz a mesma ideia de um casamento. No capítulo 3 de Gênesis, a gente tem a narrativa do pecado. E no capítulo 3 de João, a gente vê alguém procurando Jesus para entender melhor o que ou quem Jesus é. Você está entendendo isso, não? Amém? A teoria aqui é que João escreveu o seu evangelho com o livro de Gênesis aberto. E ele está querendo trazer para nós muito mais do que a narrativa. O que João está fazendo para nós é estabelecer, da mesma forma que Moisés, lá nos primeiros capítulos de Gênesis, estabelecer preceitos, valores que vão nortear a nossa vida. Então, queridos, não desmerecendo os outros 3 evangelhos, Marcos, Mateus e Lucas, que são sinóticos. O que é um evangelho sinótico? Ele parte do mesmo ponto. Ele tem o conteúdo muito semelhante. E qual é o contexto desses 3 evangelhos? Precisa lembrar disso. Marcos, Mateus e Lucas estão escrevendo para um contexto de evangelização. Eles vão falar de Jesus para quem não conhece. Né, Marcos para os romanos, Mateus para os judeus, Lucas para os gregos e etc. Agora o João não. Enquanto Marcos, Lucas e Mateus são porta para fora, o evangelho deles, João é porta para dentro. João é teológico. João é denso. João é de conteúdo exclusivo. Então isso precisa chamar a nossa atenção. E João, ele está escrevendo para a igreja que já conhece Jesus. E eu quero que você pegue isso aqui, para a gente agora entrar no ponto. João está escrevendo para pessoas que de alguma forma, mais razoável ou profundamente, já conhecem Jesus. Já pelo menos ouviram falar de Jesus. Aliás, esse é o pressuposto que levou Nicodemos até Jesus. De alguma forma, a mensagem chegou até Nicodemos. E Nicodemos, talvez ele não tenha sido testemunha ocular, mas como ele era um homem digno, de credibilidade, a informação chegou para ele que Jesus fazia e operava muitos sinais. Você pode ler assim, milagres. E aquilo não era comum acontecer. No Antigo Testamento até aconteceram alguns milagres com Elias, com Eliseu, com o próprio Isaías. Então, pouca coisa. Não era comum. Mas quando Jesus aparece fazendo sinais e maravilhas, o Nicodemos ele entra em parafuso. Porque todo o farisaísmo, toda a teologia, toda a religião
de Nicodemos, de uma hora para outra, como diz a galera assim, bugou. Não é assim? É assim ou não é? Errei? O que é bugar? O que é bugar? Falei certo? Me ensina aí, gente. Bugar e deu um uou. Né? Tela azul. Né? A gente tem que apertar um Ctrl Alt Del ali, sabe? O Nicodemos travou. E ele vai até Jesus e ele indaga sobre Jesus. Irmãos, presta atenção aqui. O Evangelho, ele precisa bugar a nossa vida. O Evangelho precisa abalar as nossas estruturas. Tinha um cântico que ficou muito famoso aí, nosso irmãozinho Regis Danese, você lembra? Ficou famoso. E a gente tem uma coisa boa, porque às vezes fica famoso e a gente desmerece. Já viu isso? Mas não, o que ele diz ali, ele fala assim, entra na minha casa, entra na minha, mexe com a minha estrutura. Olha que oração profunda, gente. Mexe com a minha estrutura. O Evangelho mexe com a nossa estrutura pessoal e familiar. E o Nicodemos, então, ele vai até Jesus. E ele se apresenta para Jesus de uma forma que ele fala assim, olha, novamente, um dos principais dos sacerdotes, versículo 2, este à noite foi ter com Jesus, e ele disse, olha como Nicodemos chama Jesus. Nicodemos era mestre, certo? E ele chega para Jesus e chama Jesus de mestre, Rabi. Ou seja, ele reconhece em Jesus o mestre dos mestres. E essa é a primeira coisa que abala a nossa estrutura. Porque eu quero me direcionar particularmente aqui aos pais e mães. Sabe, o tempo vai passando e a gente vai aprendendo e amadurecendo, e a gente tem a tendência de trazer para nós a maestria da nossa casa. A gente começa a achar que a gente tem a melhor forma, sabe a melhor forma de conduzir a nossa família. E a gente precisa mesmo. Nós precisamos ser dos principais da nossa família, da nossa cidade. Os seus vizinhos precisam saber que você é principal. Veja, não é o maior, até porque no Evangelho ser maior significa ser menor. Principal vem de príncipe. Vem de alguém que se destaca, alguém que é embaixador, que representa o rei. Ora, pois, se somos cristãos, né? Somos servos do rei Jesus, então nós somos príncipes. O principal precisa de um mestre. Precisa reconhecer as suas limitações. Sem essa humildade, sem essa honestidade, nós não podemos conhecer Jesus. Preste atenção nisso. E deixa o Espírito Santo ministrar você nisso aqui. Você tem sido honesto com Deus nas suas orações? Olha, espera um pouco para a resposta óbvia. Tá? Espera um pouco. Até porque resposta óbvia requer uma reação objetiva, assim, pá. Não, isso é muito subjetivo. Você tem sido honesto. Quando você vai falar assim, Deus, por favor, me ensina a sua palavra. Quantos já oraram assim? Quantos já oraram assim? Levanta a mão aí. Senhor, eu quero conhecer a tua palavra. Amém? Agora, para isso, quanto tempo você tem dedicado a ler a palavra? Quanto de você mesmo tem colocado à disposição das suas orações? Porque quando Jesus orava, ele orava assim, falava, Pai. Por exemplo, lá em João 11, obrigado, Zenando, isso é uma bênção, irmão, muito obrigado.
Lá em João capítulo 11, quando Jesus está prestes a chamar Lázaro para fora, ele faz uma oração. E na oração ele fala assim: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, o Senhor sempre me ouve. Mas digo isso, não por causa de mim mesmo, mas por causa da multidão que aqui está, para que creiam que tu me enviaste. Ou seja, ele revela nessa oração que ele tem, tudo bem, você vai dizer, ele é filho de Deus, ele é o próprio, tira essa parte doutrinária, às vezes a gente contamina muito a sua cabeça de doutrina, a gente não pega o cerne do negócio. Ali está um homem orando a Deus. Alguém está entendendo aqui? Dá para fazer esse exercício? Sim ou não? Mais ou menos? Ele olha para o pai e fala assim: olha, obrigado porque o Senhor me ouviu. Aliás, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Olha a honestidade, assim, a proximidade, a intimidade, a convicção que ele tinha. E Nicodemos, ele vai até Jesus convicto. Olha, eu não estou entendendo nada, mas tem uma coisa: você é mestre, você é diferente. Ninguém faz o que você faz. Ninguém manifesta sinais como tu manifestas. Aí Jesus então olha para ele e diz algo muito forte. Ele diz assim: em verdade, verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nascer de novo. Irmãos, você sabe que eu tenho muita liberdade de compartilhar alguns episódios da minha vida, que eu acho que isso às vezes aproxima a gente. Alguns aqui já ouviram dezenas de vezes essa história de quando a Isabela, essa que fez o solinho aqui com a gente, que estava cantando, e o José, meu outro filho, aquele que orou aqui, né? Então é culto da família literalmente, né? A Lidiane cantando, eu fazendo barulho ali, e etc. Mas quando a Isabela... Quando a Lidiane ficou grávida da Isabela, ela já descobriu um problema sério de útero, e a gente já sabia que essa é uma gestação de risco. E não foi diferente quando rompeu a bolsa em casa, a Lidiane fez um prolapso de cordão umbilical. Se você não sabe, você pergunta ao Dr. Robson, que veio de Brasília, só para responder essa pergunta para você. E outros médicos aqui, que de repente possa haver entre nós. Mas fato é que aquilo ali colocou a situação de extrema emergência, não é isso, doutor? É uma emergência, não é? Você que é cirurgião, você sabe disso. E naquele momento, a pressão da Lidiane começou a subir, então, assim, a Isabela entrou numa contagem regressiva. E eu estava ali fora sem entender nada. Aquele corredor do hospital da maternidade Vitor Ferreira do Amaral, ali na Iguaçu. Gente, aquele lugar é interessante, sempre é cheio de mulheres ali. Naquela madrugada não tinha ninguém. E eu para lá e para cá, e o Senhor ministrando no meu coração, com essa coisa de Senhor é meu pastor, nada me faltará. E eu falo assim: o que eu quero mesmo é meu filho e minha esposa. Tudo bem, você cuida de mim. Naquela hora é aquela hora que a gente entra no tapa com Deus. Já aconteceu com você, não? É só comigo. Igual Jacó, né? Eu já fui muito Jacó na minha vida. Mas aí depois de algumas horas sai o pediatra. E ele pergunta assim, ele nem perguntou do pai, ele falou assim: marido da dona Lidiane. Eu falei: pronto. E aí ele veio: olha, pai, aconteceu isso. Ele ia falando, minha perna ia ficando bamba. E aí, depois de um tempo, ele trouxe a Isabela, que nasceu com Apgar de 2,5, 2, alguma coisa assim, e depois ela já se recuperou para o Apgar de 9. É uma classificação de risco, não é isso? Quando a criança nasce. E a Isabela tem uma paralisia facial, ela tem vários problemas, ela teve uma icterícia muito alta, ela ficou ali, nós ficamos 8 dias na maternidade, não mamava, e era um Deus nos acuda. E eu sempre quis ter muitos filhos. Casei com a Lidiane, até hoje eu estou tentando convencer ela a ter mais. Ela quer parar no segundo, mas eu quero ter mais 3, pelo menos. Ore por mim, gente. Foi um trauma tão grande que quando a Isabela cresceu um pouquinho, eu falei assim, eu e Deus, eu falei assim: pai, eu não quero passar por isso de novo. Eu quase perdi as duas. O Senhor me perdoe. Mas eu não quero passar por isso de novo. A Isabela já estava com quase 5 anos quando a Lidiane me contou que estava grávida do José.
Aquilo me deu uma tremedeira. Eu parece que vi aquele corredor de hospital de novo. Acontece que a gestação do José, ela foi tranquila. Teve um episódio, logo no comecinho, quando nós fomos fazer a primeira ecografia, o coraçãozinho do José estava bem devagar. E a médica falou, olha, vamos voltar daqui 10 dias, vamos ver como é que está. Pode ser que evolua, pode ser que não. Vocês voltem daqui 10 dias. A gente já saiu dali com o coração assim, ainda bem que foi agora, né? Mas quando a gente entrou no carro, estava tocando a 105.5 FM. Sabe, não? Alguém ouve a 105, não? Só as músicas da nossa idade, não é não? 105.5, não tem negócio assim? Aí entrou uma música que eu ouvia lá na minha adolescência, o nome da música é My Love. E o refrão traduzindo diz assim, você está pronto para provar do meu amor? Porque o meu amor é o melhor para você. E aquele refrão que eu cantava quando era adolescente, pensando numa das minhas namoradas, de repente Deus me lembrou ali, me disse ali, que aquela música da minha adolescência era para aquele momento. Que Deus estava me curando ali. E o José nasceu, gente, uma tranquilidade. Eu vi o parto, eu peguei. Sabe quando a criança sai com maisena? Ela nasce com maisena, não nasce, Robson? Um negócio meio assim, maisenado. Aí o médico vem, esfrega na nossa cara. E o José... Gente, foi um novo nascimento. Literalmente um novo nascimento. Para a Lidiane, para mim, para a nossa vida. O José, ele trouxe uma nova vida para nós. Quando o José nasceu, Deus trouxe uma palavra em Gênesis 49, que diz assim, a bênção de Jacó, diz assim, José é um ramo frutífero junto à fonte, seus galhos se estendem por sobre o muro. A gente deu o nome de José em homenagem ao meu sogro, ao meu avô, tanto José na família, mas Deus falou, não. José é um ramo frutífero, ele vai brotar uma nova vida. Então, quando Jesus fala isso para Nicodemos, irmãos, nós precisamos ir para muito além. Eu não estou aqui, lógico que não, deixando de me referir a uma experiência religiosa, melhor, espiritual. É lógico que Jesus está falando do reino de Deus, ele está falando de coisas espirituais, mas ele literalmente está dizendo que Nicodemos precisava provar de uma nova vida. E alegoricamente ele fala de novo nascimento. E aqui nós chegamos no ponto do culto da família. Porque note, quando o Senhor Jesus diz para ele, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Olha agora a resposta de Nicodemos, a pergunta de Nicodemos, é uma pergunta retórica, mas ele traz aqui algo que capturou meu coração nessa tarde, quando estava estudando esse texto. Ele disse assim, eu sempre li isso, talvez você também, mas eu nunca tinha percebido, ele fala assim, olha, por acaso, ou como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez? Puxa vida! Nicodemos não está falando absurdos. Ele está imediatamente remetendo ao ambiente familiar onde ele nasceu. Quando Jesus falou de nova vida, de novo nascimento, ele que ainda não tinha discernimento do que significava, quando ele ouviu essa chamada, ele lembrou de casa. Você percebe isso? Eu já estou velho. Eu estou imaginando aqui, no meu darwinismo, que ele tinha mãe. Eu posso entrar lá, imagina a senhoria mãe do Nicodemos, imagina que essa senhora tinha uns 70, 80 anos. E Nicodemos, ele é lógico que ele não estava falando literalmente, mas imediatamente quando falou de novo nascimento, ele lembrou do seu tempo, da sua idade, e está implícito nisso, o tempo que ele viveu, provavelmente no seio do lar, e ele coloca a mãe na história. Eu posso voltar no ventre da minha mãe, e aqui, meu irmão, minha irmã, eu quero dessa palavra extrair algumas lições, porque nós precisamos entender que Deus tem uma obra para fazer na nossa vida, de novo nascimento, de nova vida, a partir da nossa própria casa. Porque Nicodemos remeteu à sua casa.
Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Você já tinha parado para pensar nisso? Eu posso voltar para casa? Eu posso, como é que é nascer de novo? Eu não posso, eu já estou velho. Como que isso é possível? E Jesus aqui, na segunda vez, ele vai falar assim: quem não nascer da água e do Espírito. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então você não fica admirado de eu dizer que você precisa nascer de novo. Aí parece que Nicodemos começa a entender espiritualmente o que Jesus está dizendo. Mas eu quero extrair lições para você a partir desse encontro de Nicodemos e das falas de Nicodemos. As 3 falas de Nicodemos para Jesus aqui. A primeira delas é logo que ele chega. E ele fala assim: Rabi, versículo 2, tu és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A primeira coisa que a gente precisa é entender que é necessário, urgentemente necessário, reconhecer os sinais que Deus está fazendo. Ninguém anda dirigindo no trânsito de Curitiba, ninguém chega no destino final se não respeitar, se não estiver atento aos sinais. É o sinal que diz para você a velocidade que você tem que andar. É o sinal que diz para você onde é proibido você entrar. É o sinal que diz para você quando você tem que parar, quando você tem que avançar. É o sinal. São os sinais de Deus que precisam dirigir a nossa vida como família. Não se trata de uma oportunidade de emprego, quando a gente vai mudar. Não se trata de escolher a faculdade que você vai fazer, pelo renome da faculdade, ou pelos seus amigos que fazem aquele curso. Não se trata, queridos, não se trata da gente escolher o melhor lugar para a gente morar. Não se trata só disso, tudo isso é importante, mas o que realmente precisa conduzir a nossa família são os sinais que Deus está dando. Deus, quando tirou o seu povo lá do Egito, Ele guiou aquele povo por 40 anos, através dos seus sinais. Aliás, Deus tirou esse povo de lá a partir dos sinais. E você precisa entender que sinais aqui não são necessariamente milagres, daqueles assim, sobrenaturais, extraordinários. Mas às vezes são pequenos pontos de luz, vagalumes, como diria o Rei Leão. Alguém se lembra disso? O que são aqueles pontos brilhantes lá no céu? Aí o Timão fala: vagalumes. Vagalumes. Às vezes um brilhozinho. Às vezes uma fala de alguém, despretensiosamente. Mas a gente só percebe os sinais quando a gente está procurando Jesus. A gente só percebe os sinais quando a gente está atento em Jesus. Se você não estiver atento em Jesus, você não vai perceber os sinais. Aí, quem não percebe os sinais, sabe o que faz? Vai até Jesus para criticar com os fariseus. Vai até Jesus para blasfemar. Vai até Jesus para questionar. Note, Nicodemos não fez nenhum questionamento. Ele faz uma pergunta. Quem questiona quer resposta. Quem pergunta quer entendimento. Quem questiona duvida. Quem pergunta tem dúvida. São duas coisas muito diferentes. É como você falar para mim: olha, Davi, a Lidiane, ela está lá com as crianças agora. E eu falar para você assim: eu duvido, eu estou negando. Ela não está lá. E eu estou partindo de um pressuposto: ela não está lá porque ela está lá em casa. Eu duvido que ela está lá. Agora, Davi, a Lidiane está lá com as crianças. Será? Eu tenho dúvidas. Será que ela não está ali no estacionamento? Eu sei que ela está aqui. Mas eu não estou entendendo onde ela está, porque eu não estou vendo. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? O Nicodemos chega com perguntas, e perguntas que mexeram com a sua alma, que mexeram com a sua religião, que mexeram com a sua honra. Porque ele é um dos principais dos judeus, e ele chega em Jesus e chama ele de mestre.
para ver os sinais que vão conduzir a sua vida, a sua família, o seu trabalho, a sua faculdade e todas as esferas. Você precisa estar atento a Jesus. Você precisa criar uma oportunidade para estar com Jesus. Eu sei que a rotina é pesada, queridos. Eu sei que, principalmente, a gente que dá um duro danado o dia inteiro trabalhando, às vezes um trabalho de um lado da cidade, outro trabalho do outro da cidade, o filho mora no outro e a igreja fica no outro. A gente faz norte, sul, leste, oeste todo dia. Não é não? Eu sei disso. Mas olha, Nicodemos foi até Jesus quando? Versículo 2. Esse, de noite, foi ter com Jesus. Não me venha com desculpas que você não tem tempo. Não me venha com desculpas. Você tem tempo. Acontece que você não está priorizando. Porque quando a gente prioriza, a gente encontra tempo. Existem algumas situações na nossa vida que fazem com que a gente pare tudo que a gente está fazendo e sai correndo. A gente tem tempo. A gente só não está priorizando. E quando a gente não prioriza, a gente não vê os sinais. Segundo, Nicodemos diz assim, versículo 4: como pode um homem nascer sendo velho? Nascer sendo velho. Isso aqui me remete, sabe o quê? Maturidade. Maturidade. Uma árvore só produz frutos quando ela atinge a sua maturidade. Um fruto só está pronto para ser consumido quando ele alcança a sua maturidade. Literalmente fica maduro. Quando Nicodemos fala assim, eu posso sendo velho, quando ele fala sendo velho, ele está trazendo a sua bagagem. Mas acontece que a sua bagagem não foi necessária, a sua teologia, a sua dignidade entre os judeus, nada disso foi necessário para reconhecer Jesus, porque não se trata de maturidade, olha eu gaguejando a maturidade, não se trata de maturidade cronológica, mas maturidade da fé. Porque às vezes você tem uma criança, que pequenininha ali, ensina para a gente coisas profundas. A gente chega, mestres, né? Nós somos os Nicodemos, e a gente às vezes se vê diante de um José, de uma Isabela da vida, falando assim, Rabi, me ensina. Ah, gente, isso é tão importante que Jesus falou assim, olha, em verdade, ele usa essa mesma expressão, ele está trazendo jugo, ele está trazendo o seu conhecimento rabínico. Ele fala assim, olha, se vocês não se tornarem como crianças. E essa chamada de Jesus para Nicodemos é para que, ainda sendo velho, ele possa nascer de novo. Então nunca é tarde, irmãos, para a gente provar de uma vida nova. Agora, para isso, a gente tem que ter maturidade. Maturidade, primeiro, para enxergar a nossa realidade. Lembra que eu falei que Nicodemos está sendo honesto. Ele fala assim, eu não estou entendendo nada. Aí Jesus piora a vida dele. Você não está entendendo, agora que eu vou acabar com você. Porque se você não nascer de novo, aí estabeleceu essa confusão na cabeça do Nicodemos. Agora já era. Irmãos, só o Evangelho do Senhor Jesus, só o poder do Espírito Santo faz com que alguém, sendo velho, possa nascer de novo. E às vezes nós estamos, na igreja, há anos, como os fariseus estão ali há anos. E note, os fariseus aguardavam o Messias. E os questionamentos que eles faziam a Jesus era a respeito do Messias. Eles estavam o tempo todo colocando Jesus à prova.
Em Lucas 10, chega um fariseu, um mestre da lei, um teólogo, e ele quer colocar Jesus à prova. Mestre, o que eu preciso fazer para herdar o reino de Deus? Jesus fala, o que você sabe aí, ô Zé? Eu sei que tem que amar Deus sobre todas as coisas, isso mesmo, faz isso. Aí o bambambam do escriba vira para Jesus e fala assim, Jesus fala assim, amarás, o que diz a lei? Lá em Deuteronômio 6,5, diz, amarás o seu teu Deus, o chamar, né? Amarás o seu teu Deus de todo o teu coração, todo o teu entendimento, toda a tua força e tal. E o próximo como a ti mesmo. Jesus, então faça isso e você vai viverá. Aí ele vira com a maior inocência e fala assim, quem é o meu próximo? Você não entendeu, foi nada. Quem é o meu próximo? Conhecia todo o texto, mas não sabia quem era o próximo. Sabe, gente, o que é você conhecer todo o texto e não saber quem é o próximo? É você ter um carro zero na sua garagem e não ter gasolina. Você não sai do lugar. O que move a gente é o próximo. O amor de Deus é o combustível que nos move até o necessitado. E nós que aqui Jesus não rejeita Nicodemos, ele acolhe Nicodemos. Ele vê Nicodemos como um próximo. Jesus, não sei se já teve, ele não está, parece que a conversa está sendo áspera. Parece que Jesus está aproveitando esse momento para, eu vou dar uma revanche para esses fariseus. Está achando que você é o principal dos judeus, mas eu vou dizer, esse rapaz, se não nascer de novo, nem vem conversar comigo. É igual atleticano e coxa branca conversando. Quantas libertadores você tem? Quantos títulos estadual você tem? Quanto tenente você tem? Ou melhor é o Flamengo falando com o Vasco, né? Aí não, nem dá conversa. A gente vai se gabando assim, de que a gente tem mais. Não, Jesus não está fazendo isso. Pelo contrário, Jesus está olhando para aquele homem sedento e está falando assim, cara, eu vou te mostrar o que falta para você, como aquele jovem rico, que chegou sedento diante de Deus, e diante de Jesus de Nazaré, falando assim, eu estou pronto para te seguir. Jesus fala, beleza, então só te falta uma coisa. Imagina se Deus falar para você, só falta uma coisa. Meu Deus, se Deus falar para mim que só falta uma coisa, eu falo, então, vai, abre mão da sua riqueza. Jesus não estava querendo que ele ficasse pobre, Jesus estava falando, abra mão da sua riqueza. Então você vai ter um tesouro no céu. Ah, irmãos, olha que oportunidade. Jesus acolhe aquele sujeito. Mas ele sai dali, triste. Irmãos, Nicodemos, mais lá no finalzinho do Evangelho de João, ele tem um papel imprescindível na morte de Jesus. Porque Nicodemos e José de Arimateia, eles fazem lá o rachide para enterrar Jesus. Porque tinha que enterrar Jesus naquela sexta-feira, porque no outro dia era sábado. E aí, se eles não enterrassem Jesus até as 6 horas da tarde, o corpo de Jesus tinha que ficar apodrecendo até no domingo de manhã, ou no primeiro dia da semana. Mas eles, movidos de piedade, sendo Maria e José carpinteiro, provavelmente não deixou um plano de aposentadoria para Maria. Maria está lá na frente, olhando para o filho morrendo, e os soldados foram embora, e ficou aquele negócio todo, né? Quem viu a paixão de Cristo, tem uma cena assim, né? A Maria para lá e fica lá olhando, como que diz, como é que eu vou fazer? Não tem nem escada para subir lá, tirar meu filho. Rapaz do céu, como é que eu vou dar? Até para morrer dá trabalho, né, gente? E aí está lá. Aí vem o Zé de Arimateia, o Nicodemo, fala, Dona Maria, deixa com a gente. Nós vamos pagar isso aqui. Nós vamos rachar esse negócio. Quando os fariseus, em outro momento, estavam assim, babando de raiva com Jesus, o Nicodemos levanta a voz no cenário e fala assim, gente, peraí, calma, gente. Nós temos que colocar ele à prova, calma aí. Ele está fazendo coisa diferente, não é assim não, gente. De alguma forma, esse encontro de Nicodemos com Jesus trouxe maturidade. Ele já conhecia a doutrina, já conhecia a história, mas a maturidade veio quando ele teve a oportunidade de nascer de novo. Em terceiro e último lugar, é necessário, queridos, olha, pode um homem nascer de novo sendo velho? E a próxima pergunta, pode porventura voltar ao ventre materno? Quando Jesus falou sobre nascimento, irmãos, a primeira imagem que veio na cabeça de Nicodemos foi a sua mãe.
E aí eu fico pensando, os nossos adolescentes aqui, quando fala para você em novo nascimento, em provar de Jesus, os seus pais vêm na sua mente? Como alguma referência para você viver uma nova vida? Ou você, assim como eu, que não tive essa oportunidade que vocês têm, quando falava em novo nascimento, tudo que eu não queria era provar disso, porque a minha história familiar é terrível. Irmãos, o terceiro ponto aqui é que é necessário a gente ter uma família como referência para uma nova vida. É lógico que Nicodemos não ia, ainda que nascesse parido pela mãe, não era isso que ia salvar Nicodemos, mas a referência imediata de uma nova vida estava na mãe, estava em casa. Agora, se nós não temos um lar que é referência, quando os nossos filhos ouvirem sobre novo nascimento, eles não vão ter com o que pensar, eles vão pensar no sermão que eles viram no YouTube lá, que é muito... Gente, não assiste só Bernardes, não, Nicolas, assiste nós também, gente. Não assiste só o Jeremias, assiste nós também. Porque a pessoa vai lá, a internet virou um menu de sermão, né? Eu vou lá ver o Maurício Cunha. Maurício Cunha nada, vou ver o Davi. É que o Maurício está lá atrás, gente. Vocês não sabem. Olha lá, veio aqui. Você ganha muito mais ouvindo o Maurício do que eu, viu? Pode ter certeza. Meu mestre. Então, gente, as pessoas vão remeter a todo tipo de gente, mas não vão remeter ao pai e à mãe, porque o pai e a mãe não foram a referência. Não foram um porto seguro. Olha, eu vou forçar a barra aqui. Eu vou colocar, não vou acrescentar a Bíblia, mas eu vou criar uma alegoria aqui. Eu estou imaginando, eu, Davi, aqui, meu CPF, não estou falando em nome de ninguém, meu CPF, está entendendo? Não. Então, depois você não vai queimar o filme meu aí não, hein? Eu imagino Nicodemos, eu imagino que Nicodemos tinha mãe, e eu imagino Nicodemos chegando em casa e falando assim, mãe do céu, obrigado porque você me ensinou em todo o preceito da lei de Moisés. Obrigado, mãe, porque você me levou para a sinagoga, para o bar mitzvah. Obrigado que você deixou eu entrar na escola rabínica. Obrigado porque eu aprendi o jugo. A senhora foi uma referência. Porque, mãe, hoje eu entendi tudo que a senhora me ensinou. Porque hoje eu me encontrei com Jesus. E quando eu me encontrei com Jesus, mãe, tudo que você me ensinou fez todo sentido. Porque toda a base para o reconhecimento do Messias está ali na história de Israel. Está na Escritura. Tem uma regra teológica que é o seguinte, o Novo Testamento lança luz no Antigo Testamento, de forma que para você entender o Antigo Testamento, você tem que entender muito bem o Novo, porque é o Novo que vai dizer naquela história, remete a isso, aquela outra história. Então, o Nicodemos, ele tinha toda essa bagagem, quando ele encontra com Jesus, é como uma onda. Sabe a onda, quando o mar está voltando, de repente, aqui, uou, e volta assim, ó. E ele desceu surfando aquela onda. Encontrei Jesus, porque eu aprendi. Eu posso voltar para o ventre da minha mãe? Jesus fala, não, calma. Você pode até voltar para casa, mas para o ventre dela não. O ventre que vai gestar você é o meu espírito, Nicodemos. Teologicamente falando, aqui está a alegoria do Espírito Santo, queridos. Porque quem é que gera nova vida em nós? Diz para mim. Quem gera? Hein? É o Espírito Santo, não é? Então, é o Espírito Santo que faz essa gestação. Maria ali, ela prefigura a nossa... Maria, quando recebe a notícia do anjo, ela prefigura a nossa salvação. Porque o anjo fala assim para ela, Maria, você vai receber o Espírito Santo dentro de você. E é esse Espírito que vai como é que fala aquele negócio quando vai crescendo, desenvolvendo, sei lá. Oi? Conceber. Aliás, ela usa, você vai conceber do Espírito Santo. Mas para isso ela recebe uma nova vida. E alegoricamente, quando Maria
Pare Jesus. É esse movimento missionário nosso. Que ela vai compartilhar o que ela tem. Ela vai compartilhar o que Deus deu para ela. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Então tem tudo isso acontecendo com Nicodemos, mas por quê? Porque a família de Nicodemos foi um seio, referência para Nicodemos. E quando então Jesus termina dizendo, olha cara, você precisa nascer da água e do Espírito. Ah, meu irmão, minha irmã, agora a gente fala da nossa experiência aqui. Olha, essas duas palavras, elas são muito importantes para nós. Água é esse nascimento humano, essa nossa história. O bebê, quando ele está ali dentro da barriga da mãe, ele está envolto num lugar úmido. Não é isso? É úmido. Precisa de água. Eu não sei se é água, líquido amniótico. Não é isso? É preciso daquilo ali. Então, ele é gerado a partir disso. Mas esse nascimento, ele é só o primeiro passo. Porque para você conhecer Jesus, você precisa nascer. Você precisa viver. Só que a sua vida não está completa no primeiro nascimento, nascimento da água. Você precisa nascer do Espírito, você precisa nascer de novo. Porque o nascimento da água coloca você na história, mas o nascimento de novo rompe a história na sua vida. O nascimento da água joga a sua vida estabelece para você uma contagem crescente. A gente conta 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, mas quando a gente nasce do Espírito, nossa história passa a ser decrescente, porque tudo que a gente quer é encontrar com Jesus. A nossa perspectiva histórica muda. Então, irmãos, isso aqui é para a gente pensar. E eu não gosto de pensar nisso como uma experiência. Eu acredito que às vezes tem aquele culto pentecostal, o anjo subindo, descendo, e aí, pá, o pastor daquela palavra assim, ali eu me converti. Glória a Deus, aleluia. Mas eu não conheci ninguém que entrou na igreja bandido e saiu da igreja mocinho. Não. Pelo contrário, aquele que não mente mais, que não rouba mais. Mas Paulo diz que a gente precisa desenvolver a nossa salvação. Não se trata de perder a salvação, não. Se trata de desenvolver essa nova vida. A partir de casa. Mas a partir de uma experiência pessoal com Deus. Não é individual. Mas é pessoal. Íntima. Particular. Jesus, quando falou sobre orar, ele fala assim, quando você for orar, entra no teu quarto, fechada a porta, ora em secreto. E Deus, que vê em secreto, não é o que você fala, é o que Deus vê. O que Deus está vendo em você? Imagine-se como Nicodemos aqui. Você acabou de ter um contato com Jesus essa noite, com a palavra dele. Como é que você vai sair daqui? Será que o nascimento da água basta para você? Ou você deseja nascer do Espírito? Você deseja que a sua vida ganhe dimensões muito mais profundas. Um conhecimento muito maior, queridos. Paulo, quando ora aos Efésios, ele fala assim, irmãos, é na comunhão que nós aprendemos, nós discernimos a largura, a altura, a profundidade, comprimento. Ele fala das dimensões, as 4 dimensões do amor de Deus. Então, queridos, o amor de Deus é muito maior do que a gente imagina. A nova vida, ela rompe todos os limites da nossa história. E Deus tem isso para nós, queridos. Para que a gente possa, a partir da nossa vida, constituir famílias que são referência. Para que quando os nossos filhos olharem para Jesus, eles possam olhar para nós e falar assim, muito obrigado, valeu a pena. Eu não vou nascer de novo de você, mamãe e papai, mas vocês foram um instrumento para que eu chegasse até aqui. E eu quero terminar essa noite chamando você para um tempo de oração.
Eu não vou fazer um apelo para você vir aqui na frente. Poderia. Mas quem está fazendo esse convite hoje é o Espírito de Deus. É o próprio Cristo que está dizendo para mim e para você, olha, importa que você nasça de novo. Não te admire. Ele termina o texto que a gente leu no versículo 7, dizendo assim, Nicodemos, não te admire. Não te admire assim, cara, não leva a mal. Vamos trazer aqui para a linguagem dessa galerinha assim, olha, não leva a mal. Está de boa. Mas tem algo mais. Com todo respeito a você, Nicodemos, tem algo a mais para você. Quanto de você deseja algo a mais? Essa profundidade, essa experiência com Deus. Estou vendo algumas famílias, alguns casais com filhos. Se você não está com família aí, ora pela sua família. Mas se você estiver aí com seus pais, com filhos, os adolescentes podem se juntar entre eles. Vamos orar, queridos. Vamos buscar isso de Deus. Vamos buscar isso de Deus. Amém, queridos?